Você compartilhou sua tela inteira, né, Viviane? Acho que agora você tem que abrir o seu PowerPoint aí no seu computador. A gente está vendo a sua tela do Zoom. Tá. Mas eu acho que basta clicar para a sua tela do PowerPoint. A gente está vendo o seu browser aberto. Vou interromper e vou compartilhar novamente. Uhum. Agora acho que vai melhor. Agora, ótimo, ótimo. Bem, né? Olá, boa noite a todos. A gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas. Hoje a gente tem o prazer de ter uma convidada especial, que é a Geisiane Custódio. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre morte encefálica e a manutenção do potencial doador. Ela é médica intensivista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutoranda em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduanda em neurointensivismo pelo Einstein e médica intensivista diarista da UTI do Hospital Santa Isabel Blumenau. Muito obrigada. Queria também lembrar, né, Geisiane, que essa aula faz parte do curso de extensão aqui, né, da nossa disciplina de medicina intensiva, tá? Uhum. E é um prazer enorme ter você aí contar com você, tanto para a participação nesse nosso curso de extensão, quanto para ajudar aí conosco na residência multi, né? Essa é uma reunião clínica, é uma programação oficial aí da nossa residência médica e residência multiprofissional. Então, eu queria te agradecer muito aí a sua presença. Legal, obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei bem feliz em poder dividir com vocês, né, esse tema que é tão importante. Agradecer o Guilherme Krieger, né, que foi nosso residente da clínica médica e agora é residente da terapia intensiva, que fez essa ponte. E vamos, né, trocar algumas ideias, né? Eu tentei sintetizar um pouco, uma aula bastante extensa, então eu vou falar um pouquinho de cada tema e no final a gente, né, se tiverem dúvidas ou quiserem me interromper durante a aula, não tem problema, tá? Então, a Daniele já me apresentou, né? Eu sou, então, médica intensivista do Hospital Santa Isabel Blumenau, que é um hospital que é referência em pacientes neurocrítico e transplante, né? Transplantes de rim, fígado e coração, tá? Eu vou começar falando, né, do nosso principal objetivo, que é sempre diminuir a lista de espera, né, desses pacientes. Esses são dados de 2021, onde a gente tem, nos Estados Unidos, 108 mil pessoas, né, esperando um transplante, e no Brasil, no mesmo ano, 45 mil. Entretanto, né, os doadores, né, por milhão de habitantes nos Estados Unidos, eles são em torno de 40, e no Brasil esse número ainda ele é muito inferior, é em torno de 16 por milhão de habitantes, né? Então, é um pouco mais demorada, às vezes, a nossa lista de espera, mesmo tendo um número reduzido, né? A necessidade, então, estimada e o número de transplantes realizados, ela ainda difere muito, né? Então, acaba que a gente tem essa diferença de demanda e oferta, né? E eu trouxe esse mapa, que ele consegue mostrar para a gente de uma forma muito clara, né, as diferenças que a gente tem enormes dentro do Brasil, né? Aqui eu coloquei a região sul, né, do qual eu faço parte, onde é o maior número de doadores efetivos, a gente tem 32,8 doadores efetivos, né, por milhão da população, e eu comparei com a região de vocês, né, onde tem 18, né, doadores por milhão de população. Então, dentro do mesmo país, a gente tem uma discrepância muito grande, né? E quem sabe no final da aula a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, talvez algumas mudanças que poderiam ser adotadas para diminuir essa diferença, né, regional, tá? Todos também dados de São Paulo em relação ao número de notificações no ano de 2022 por milhão da população. Então, São Paulo ainda tem dificuldade no número de notificações, tá? Comparando com os outros estados, chega a quase metade das notificações do estado de Paraná, por exemplo, né? E tem um número de doadores efetivos, né, que fica em torno de 22, né?
quase a metade, né? A metade do estado de Santa Catarina, né? Então, precisa melhorar tanto na notificação, né? Quanto nos doadores efetivos, né? Então, o adequado diagnóstico, o manejo do potencial doador e o acolhimento dessas famílias, eles são essenciais para o sucesso, né, de toda a busca, que é aumentar o número de doadores e diminuir a lista de espera. Se eu for fazer uma busca, né, no PubMed sobre morte cerebral e o manejo do potencial doador, eu vejo que ela vem sendo descrita desde 1955, né, aumentando exponencialmente, um assunto que vem interesse de muitas pessoas. E por que né, só a partir de 1950 que a gente tem essa busca, né? Porque antes de 1950 nem tinha um diagnóstico de morte encefálica, né? Ele surgiu, então, como uma primeira suspeita, né, em 1959, onde eu tinha ausência de atividade no eletroencefalograma e ausência de reflexos identificados, né, primitivamente, e foi denominado como um coma de Passé, tá? Somente em 1968, então, em Harvard, foram os primeiros conceitos de morte neurológica, né? Depois foram feitas várias tentativas de padronização, e o respaldo legal, então, eu tive só em 1981, né, foi publicado no JAMA, né? E no Brasil foi em 1995 e 97, que foi a última resolução. Entretanto, né, no Brasil, a gente teve em 1968 o primeiro transplante, tá? De coração, que se a gente for ler esse jornal, é bem interessante, né? Totalmente diferente do que é hoje, né? Não tem anonimato nem de doador, nem de receptor, não tinha um protocolo estabelecido, tá? E depois, se vocês quiserem, eu tenho ele na íntegra, ele é bem interessante, ele depois ele nos mostra todas as fases, né? Desde do diagnóstico, né? Que não preencheu nenhum critério, né? Até o momento do transplante. Então, a morte encefálica ela é uma constatação irreversível de lesão nervosa, ela significa morte clínica, legal e social. Os critérios clínicos, eles então foram definidos em 97 e atualizados em 2017. A gente teve, né, um período longo aí, né, com os mesmos critérios, que foram atualizados agora em 2017. O diagnóstico de morte encefálica ele é obrigatório e a notificação é compulsória. Então, eu deixei para vocês essa resolução, tá? Para quem quiser acessar, onde ela vai definir bem os critérios, né? Tirar as dúvidas, e por isso que eu não vou hoje não vou conseguir falar muito sobre o diagnóstico de morte encefálica, eu vou falar mais do manejo, tá? Mas, resumidamente, eu vou passar alguns critérios que ele define, tá? Então, quem é o médico capacitado, né, agora para realizar esse teste? Então, está capacitado, né, aquele médico que já tem mais de 1 ano de acompanhamento em paciente neurocrítico, tá? Ou aquele médico que fez o curso de capacitação e que acompanhou mais de 10 testes, tá, com um médico capacitado. Esse médico, então, pode começar a fazer um diagnóstico de morte cerebral. Quando que eu vou suspeitar, né, de morte cerebral? Quando que eu vou começar a pensar que esse paciente pode estar evoluindo para morte cerebral? Aquele paciente que chega, né, ou que evolui para Glasgow 3, o paciente que eu vou colocar ele na ventilação, está totalmente entregue na ventilação, vou fazer um exame de imagem onde tem uma lesão estrutural irreversível documentada, né? Essas são as pré-condições, e depois eu vou ter que assegurar que causas irreversíveis não estejam presentes, né, para não serem fatores confundidores, né, como ausência de hipotermia, eu tenho que ter uma temperatura acima de 35, tá? As drogas depressoras do sistema nervoso central, tenho que respeitar o tempo, né, a meia-vida dessas drogas, que eu vou mostrar mais à frente, né? E se tiver distúrbios endócrinos metabólicos muito graves, procurar corrigir esses distúrbios antes, tá? Depois, então, de asseguradas essas pré-condições, né, eu posso dar início, então, aos testes, né, que vão ser 2 exames clínicos, um teste de apneia e um exame complementar, né. Toda a OPO, ela vai ter, então,
a sua tabela ali com a meia-vida das drogas, quanto tempo tem que esperar, né? Então, a gente tem que respeitar obrigatoriamente a meia-vida dessas drogas, que geralmente vão ficar em torno de 12 horas, né? Vai depender se o paciente tem uma disfunção hepática, uma disfunção renal ou outras particularidades, tá? Vou fazer, então, os testes, né? Os testes clínicos, né? Ver se o paciente tem drive respiratório, se o paciente tem o vestíbulo coclear, se tem o reflexo consensual, o córneo palpebral, tá? E lembrando que a perda desses reflexos, ela vai ser rostro-caudal, né? Por isso, quando eu vou fazer a busca ativa desses pacientes, o primeiro reflexo que eu vou olhar, né, é pupila, né? Pupila média, midriática, sem fotorreação, tá? E o último reflexo que geralmente o paciente vai perder é o drive respiratório, né? Que tá lá no bulbo, tá? Então, sempre procurar ver a evolução progressiva da perda desses reflexos. Lembrar, então, que o intervalo entre os testes, né, em pacientes adultos, ele agora é de 1 hora, né? Então, por médicos diferentes, eu posso, em 1 hora, realizar esses 2 testes. Em relação ao teste de apneia, ele serve para verificar o estímulo do centro respiratório, a hipercapnia, e o objetivo é avaliar a integridade da região ponto bulbar, tá? Bom, como é que eu vou fazer esse teste, né? Eu vou estabilizar bem meu paciente, né? Procurar manter ele estável durante todo o teste. Vou colocar ele no FA2 100%, né? Se o paciente tem um padrão ventilatório aceitável, vou desconectar ele do ventilador, colocar um catéter a 6 litros, né? Antes disso, com FA2 100%, já vou coletar uma gasometria, observar esse paciente fora da ventilação durante 10 minutos, observar se ele não vai ter incursões respiratórias, sempre estar monitorizando a parte hemodinâmica, o paciente não pode evoluir, né, com uma piora hemodinâmica importante, e ao final desses 10 minutos, vou coletar uma gasometria, onde eu tenho que ter um aumento de PCO2 maior que 55, né? Pacientes que não vão conseguir fazer o teste fora da ventilação mecânica, posso colocar no modo CPAP, né? E vou utilizar os mesmos parâmetros como metas diagnósticas. Bom, um teste de apneia positivo é aquele que vai ter o PCO2 final superior a 55, sem movimentos respiratórios, mesmo que o teste tenha sido interrompido antes de 10 minutos previstos, tá? Inconclusivo, quando o PCO2 for menor que 56, sem movimentos respiratórios, né? Vou ter que talvez postergar esse teste. E negativo, quando eu tenho presença de movimentos respiratórios, mesmo débeis, né? Com qualquer valor de PCO2. Sempre lembrar, né? Que durante todo esse processo, durante o diagnóstico, né? O paciente pode apresentar reflexos medulares, eles não são incomuns, e muitas vezes, né, vão causar um desconforto no médico que está avaliando esse paciente, e muitas vezes até retardar o diagnóstico, né? Então é importante a gente tomar conhecimento desses reflexos, né? O mais comum são os ossos tendinosos, cutâneo plantar, sinal de Lázaros, né? E lembrar, né, procurar que esses reflexos, eles sempre estão sendo, né, achados novos reflexos conforme vão passando né, os anos, tá? Eu fiz uma busca, assim, tem mais de 10 reflexos que surgiram nos últimos 3 anos, né? E que estão sendo avaliados e vão ser acrescentados aos novos protocolos. Em relação aos exames complementares, na diretriz brasileira, a gente utiliza o eletroencefalograma, a arteriografia cerebral, o Doppler transcraniano, né, que é o mais comum, que é um exame beira-leito, que facilita, né, por paciente ser geralmente paciente instável, não vai precisar locomover esse paciente para um exame de imagem, ou a cintilografia, tá? A angiotomografia, ressonância em casos específicos e sempre consultar a central que é a OPO participante de cada estado. Então, vou realizar 2 exames clínicos, um teste de apneia e um exame de imagem, né? Todos eles compatíveis com o diagnóstico de morte cerebral, né? Eu vou atestar o óbito do meu paciente. Então, esse é o momento do óbito, tá? Quando eu for realizar o meu último teste, não necessariamente
tem que ser o teste clínico ou de imagem antes ou depois. Essa ordem não importa. Vou prosseguir, continuar com a manutenção desse potencial doador, né? E depois, né, dos familiares já cientes da morte desse paciente, fazer a abordagem familiar. Ou esse paciente, então, vai para a doação, ou se ele for contraindicação, ou tiver uma recusa familiar, né, ele pode ser suspenso, então, o suporte de vida, tá? Lembrando que em 2007, né, só em 2007 eu tive, então, um respaldo legal para suspensão de procedimentos terapêuticos, né, quando tem uma EME documentada, tá? E lembrar que a taxa de, então, a data e o horário do óbito são registradas na declaração, né, é a mesma da determinação da morte encefálica. Um ponto importante, que é o paciente com coma, que ele não tem causa definida, ele não pode ser considerado para o diagnóstico de morte encefálica, tá? Com vistas à doação de órgãos ou suspensão de medidas terapêuticas. E um paciente sem identificação, ainda que morte encefálica, ele não vai ser um doador de órgãos. Bom, vamos falar um pouco então, né, depois que eu já fiz o diagnóstico desse paciente, ou ele é um paciente potencial doador, como vai ser o manejo desse paciente, né? Então, o intensivista, ele tem um papel crucial na doação de órgãos, né? É ele que muitas vezes vai fazer a busca ativa desse paciente na enfermaria, vai tentar trazer esse paciente o mais rápido possível, né, para a unidade de terapia intensiva, tá? E também está em contato mais próximos a esses familiares, para eles entenderem todo o contexto que envolve o diagnóstico, né, e o manejo desses pacientes, tá? É muito importante, né, para o sucesso de todo esse processo, a interação entre as equipes, né? Então, a terapia intensiva, a equipe do centro cirúrgico, a central de transplante que vai estar dando essas informações. Então, a gente deve estar sempre em contato com todos eles para buscar o melhor resultado para o paciente. Bom, esse artigo, então, do Intensive Care Medicine 2019, o que ele sugere, né? Que a gente tenha um contínuo desse paciente, né? Que seja feita, então, uma avaliação mais precoce possível, para eu fazer o manejo mais precoce possível desse paciente, né? Então, ele sugere um ABC, né, de avaliação inicial, onde eu vou avaliar a etiologia, né, do dano cerebral, se esse paciente tem algum sinal de alerta, que ele está evoluindo para a morte cerebral, para identificar ele o mais precocemente possível, né? E se ele tiver alguma contraindicação, né, não é o caso da legislação do Brasil, mas às vezes eles nem continuam, né, dispensando material, enfim, métodos diagnósticos, tá? Mas aqui a gente, como é um diagnóstico de notificação compulsória, mesmo, né, a gente só vai ver isso no final de todo o processo, tá? Então, vou detectar esse potencial doador, vou fazer um diagnóstico adequado, tá? Uma conversa com a família para avaliar o consentimento dessa doação e manter o manejo do potencial doador, né? E os processos em relação à doação, tá? Bom, o último suspiro, né? A gente fala quando o paciente já está evoluindo eminentemente ali para morte cerebral, né? Ele começa, então, a ter o que a gente chama de tempestade autonômica, né? Uma atividade simpática muito, adrenérgica muito importante, né? E isso vai levar a sérias consequências, né? Então, eu vou ter aquele paciente que vai evoluir com hipertensão arterial, aumento da frequência cardíaca, instabilidade hemodinâmica. Essa atividade simpática vai fazer que eu tenha um aumento do meu edema pulmonar. Esse paciente vai ficar congesto, e isso tudo vai aumentando, né, a atividade inflamatória e contribuindo mais para que, junto, né, com essa disfunção cardíaca que pode surgir posteriormente a essa atividade adrenérgica, né, sobrecarregada, né, pode causar arritmias, disfunção cardíaca importante, né, e vou evoluir, então, com um choque, né, uma hipotensão, uma bradicardia. Eu vou ter que fazer o manejo o mais rápido possível desse paciente, tá? Como é que eu vou fazer isso? Através do manejo precoce, né, e guiados por metas. Então, o checklist, né, que ele vem sendo
incorporado a esses pacientes, eles vêm produzindo grandes efeitos, né? E aí vem diminuindo cerca de 20% o número de órgãos perdidos, tá? Bom, vários estudos agora já vêm testando, né, esses checklists como uma melhora do potencial doador, tanto em relação à diminuição da parada cardíaca quanto ao aumento do número de doação de órgãos doados, né? Então, o que ele sugere? Uma ventilação mecânica protetora, manter uma PM acima de 65, uma diurese entre 1 e 4 ml por quilo, temperatura acima de 35, utilizar vasopressina quando necessário, corticóide quando o paciente instável, manter um controle glicêmico de sódio adequado, né? E preferencialmente fazer esse protocolo o mais breve possível dentro das primeiras 12 a 24 horas, né, do diagnóstico. Então, a gente está, né, esperando o estudo DONORS, né, que está avaliando, então, esse checklist, que foi bem estruturado, né, não só vai comparar a intervenção, né, com cuidado usual, como também vai treinar as equipes, né, para entrevista familiar, né, e o acompanhamento dessas famílias, né, durante todo o processo. Isso pode trazer aí um grande benefício no número, né, de aceite e doação de órgãos. Bom, esse estudo também é do Glauco Westphal, né, que também fala do manejo guiado por metas, e ele faz uma versão adaptada, né, do mnemônico VIP, onde a gente vai utilizar para fazer o manejo mais precoce e adequado desse paciente, né? Então, esse checklist, eles têm mostrado, né, que essas medidas no doador pode aumentar o número de órgãos doados. Bom, o que seria o VIP, né, que eles colocam para a gente como metas a serem seguidas, né? São todas medidas para aumentar o quê? Aumentar o meu aporte de oxigênio, para aumentar a minha oferta de oxigênio aos tecidos e diminuir, né, o dano desses órgãos. Então, eu vou ventilar esse paciente, preferencialmente uma ventilação protetora, quando possível, né? Fazer o manejo de fluido adequado, guiado por metas, avaliar a necessidade de início de vasopressina ou DDAVP, se o paciente está poliúrico, avaliar minha função ventricular, ver se o paciente vai precisar de dobutamina, manter uma temperatura acima de 35 graus, tá? E considerar T3. Na diretriz brasileira, a gente não utiliza, não mostrou ainda benefício em uso de T3, mas a americana, em pacientes ainda muito instáveis, com uma função cardíaca bastante alterada, ele recomenda usar em alguns casos, tá? Em relação à pressão arterial, preferencialmente, né, a noradrenalina e vasopressina associada, e quando eu tiver choque associado, vou também utilizar hidrocortisona, né, que vai ajudar tanto no componente vasopressor como anti-inflamatório, né? Então, todas essas considerações vão fazer com que eu tenha uma melhora da minha oferta de oxigênio para os tecidos e melhora dos órgãos a serem doados. Então, aqui eu tenho uma avaliação, né, das primeiras 12 a 24 horas, onde numa fase inicial eu vou ter um dano do órgão muito importante, às vezes com uma disfunção ventricular grave, mas com o manejo adequado, né, nessas primeiras 12 horas, fluido, medicações adequadas, eu posso, em 12, 24 horas, já recuperar esse órgão e melhorar lá na frente, né, o meu desfecho. Bom, então, né, o que a gente tem que avaliar nesse paciente que vai chegar para a gente cheio de alterações, né? Então, como eu falei anteriormente, ele pode fazer edema pulmonar, então procurar, quando possível, fazer ventilação mecânica protetora. Em relação a diabetes insípidos, cerca de 46% a 86% dos pacientes vão desenvolver diabetes insípidos, tá? Então, fazer um controle de diurese, avaliar se esse paciente não está com mais de 4 ml, né, por quilo, por hora de diurese, colocar DDAVP, vasopressina associada à noradrenalina, se for possível, fluido e eletrólitos, avaliar a reposição volêmica guiada por metas, manter o paciente euvolêmico. Em relação à transfusão e coagulação,
ele não tem evidência, tá? A diretriz brasileira última de 2021, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, ela sugere manter a hemoglobina maior que 7, transfusão de plaquetas, se plaquetas menor que 50 mil, e plasma CNR maior que 1,5. Em relação à temperatura, para o diagnóstico, né, a gente mantém uma temperatura acima de 35, né, mas vários estudos já vêm avaliando a hipotermia, né, a melhora do desfecho de transplante de órgãos, né, mas a gente, então, recomenda, né, a última diretriz, manter uma temperatura em torno de 35, 36. Em relação ao hormônio tiroidiano, na diretriz brasileira, sem recomendação para reposição. Corticoides, se o paciente está instável hemodinamicamente, a gente vai associar o corticoide, né, com um componente vasopressor e anti-inflamatório. E glicemias, não tem estudos avaliando, né, nesses pacientes, mas a recomendação é ter glicemias menor que 180, como no paciente crítico. Bom, agora a gente vai revisar alguns dos principais artigos desse paciente, então, em morte, no manejo desse paciente em morte encefálica, né? Esse é um ensaio clínico randomizado, monitor trial, onde ele avaliou 576 doadores, né? E a intervenção dele era uma manejo hemodinâmico, tá? Guiado por pressão, DATO-PP, índice cardíaco, e comparar com o cuidado usual. O desfecho primário desse estudo, então, seria o número de órgãos transplantados por doador, não apresentou diferença entre os grupos e até o estudo foi finalizado antes de todo o recrutamento, tá? Esse outro estudo avaliou a reposição volêmica mais restritiva, né, nos pacientes que seriam candidatos a transplante pulmonar, tá? Não mostrou, a estratégia restritiva não mostrou piora do desfecho do transplante renal, que era o que se esperava, né? Então, eu posso individualizar a reposição volêmica guiada por metas nesses pacientes, e sempre que a gente tem uma possibilidade, então, de doação pulmonar, procurar ser um pouco mais restritivo nessa estratégia. Então, essa revisão sistemática, meta-análise que avaliou, né, então, a reposição do hormônio de tireoide nesses pacientes, foram 209 pacientes que não tiveram benefício na avaliação de índice cardíaco com a reposição do hormônio, né, mas de limitação, ele teve um pequeno número de pacientes instáveis, então ele não conseguiu avaliar a real resposta, né, da reposição hormonal. Então, ainda não, a gente não tem evidência consistente, né, para a reposição de hormônio da tireoide. Essa diretriz, então, de 2021, o guideline brasileiro para o manejo do potencial doador, praticamente tudo, né, tem uma evidência muito baixa ou baixa, né? Então, o que a gente recomenda, né, tem uma recomendação forte, então, para o uso da vasopressina, né, paciente que está instável hemodinamicamente, ou paciente que está apresentando já poliúria, uma hipernatremia, sinais de diabetes insípidos. Em relação ao uso de corticoide, tem uma evidência bem baixa, com uma recomendação fraca, né, e em relação à reposição do hormônio tireoide, eles não recomendam, né, repor esse hormônio, a não ser em alguns pacientes que têm um manejo mais difícil, prolongado. Em relação, então, à hipotermia, como eu falei anteriormente, principalmente relacionada a transplante renal, tá? Essa é uma corte retrospectiva que avaliou 264 doadores e 487 receptores, com temperatura, mantendo a temperatura desses doadores menor que 36. Teve uma redução da creatinina nesses pacientes no pós-operatório, principalmente talvez relacionada, né, a uma redução da inflamação causada pela hipotermia, mas que não mostrou nenhum impacto em redução de sobrevida. Resumindo, então, né, as metas do manejo do doador é manter uma PM maior que 60, uma frequência cardíaca entre 60 e 120,
um débito urinário entre 1 a 3 ml por quilo, uma relação PF acima de 300 com uma PIB maior que 5, uma fração de ejeção normal e uma temperatura em torno de 36 a 38 graus. Em relação à infecção desses pacientes, é muito baixo a infecção dos pacientes doadores para os receptores, tá? Esse estudo retrospectivo avaliou 102 doadores, onde 24% desses doadores tinham infecção, teve baixo risco em relação à infecção do receptor, né? Então, individualizar mesmo a manutenção do antibiótico do doador para o receptor. Lembrar que sempre que o paciente, né, o doador, ele tiver bacteremia ou sepse, ele não é uma contraindicação para doação, desde que o antibiótico seja administrado por pelo menos 24 a 48 horas antes da doação e feita uma avaliação clínica, né, em conjunto, então, com o médico da central para viabilizar essa doação. Bom, em relação ao consentimento para doação, né, a comunicação é a chave, né? Eu acho que aqui é o grande diferencial que a gente pode colocar como uma meta, né, a ser alcançada e que talvez seja o principal responsável lá atrás, como eu mostrei para vocês, né, pelo número de doadores efetivos, pelo número de notificações, né? Um trabalho com a família, desde que ela, né, tem um diagnóstico de uma injúria cerebral grave, né? Estando essa família informada durante todo o processo do diagnóstico de morte encefálica, né, acaba criando um vínculo, né, onde a família tem uma confiança na equipe e acaba também isso refletindo no maior número de doação, tá? Bom, a gente viu que, né, a gente falou de várias coisas, muitas coisas sem evidência, né? Então, o que eu vou continuar estudando para tentar melhorar, né, esse meu paciente, né, que a gente precisa melhorar para ele ser um doador, né, onde eu tenha um desfecho melhor no meu pós-operatório, tá? Então, uma outra informação que a gente, né, pouco falou foi sobre atividade inflamatória, né? Então, a atividade inflamatória é um componente muito importante, né, e que vem sendo estudada exaustivamente, né, para a melhora dos desfechos desses pacientes, tá? Então, eu venho participando desde 2014, tá, de um grupo de pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde a gente vem estudando atividades inflamatórias. Inicialmente foi feito estudos em ratos, depois a gente foi progredindo, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa experiência, tá? Então, os estudos começaram lá em 2014, onde a gente tem utilizado a exenatida, agora a liraglutida, né, que é um análogo do GLP-1, que é uma medicação utilizada para tratamento de diabetes tipo 2, e que tem uma atividade inflamatória muito, uma propriedade anti-inflamatória muito importante, tá? Então, esses estudos foram feitos inicialmente lá em ratos, onde a gente induziu a morte cerebral desses ratos e fomos aplicando liraglutida num grupo, né, e o outro grupo controle sem medicação, tá? E a gente teve como resposta, né, uma redução significativa desse processo inflamatório, né? Aqui a gente avaliou a viabilidade das ilhotas pancreáticas, tá? Onde teve, então, um aumento da viabilidade das ilhotas, né, no grupo que utilizou quizanatida, né? E aqui eu posso mostrar também para vocês, né, que essa parte inflamatória ela foi reduzida consideravelmente no grupo medicação. A mesma coisa se mostrou nos pacientes, né, em relação ao dano hepático, né? A gente teve uma redução importante da TGO no grupo medicação e também, né, uma redução importante, né, através do nível sérico de caspase, né, e também em relação à biópsia hepática, uma redução da atividade inflamatória nos hepatócitos. Bom, em relação aos humanos, se sabe muito bem que a própria morte encefálica, ela tem uma atividade inflamatória muito consistente, com aumento de interleucinas, né? Isso foi mostrado já em vários estudos. Esse estudo
que a gente realizou em 2018, a gente comparou pacientes sépticos, não sépticos e pacientes em morte cerebral. Ele mostrou que a atividade dos pacientes em morte cerebral, vai se comparar a pacientes sépticos com aumento consistente do TNF e da interleucina 6. Esse outro estudo avaliou já um estudo de corte, onde avaliou pacientes que tinham atividade inflamatória aumentada, mas essa atividade inflamatória aumentada, ela não se demonstrou com uma maior disfunção do enxerto no acompanhamento desses pacientes. Nosso grupo também avaliou a associação, então, tinha alguma associação em relação a níveis séricos de vitamina D e atividade inflamatória na morte cerebral, tá? Apesar dos pacientes em morte cefálica, eles têm um nível de vitamina D um pouco mais baixo, ela não se relacionou com o aumento da atividade inflamatória. Então, mais recentemente, né, nós fizemos um ensaio clínico randomizado, que agora foi para submissão, está aguardando resposta, onde a gente deu liraglutida, né, para pacientes em morte cefálica, comparou com o grupo controle, e tivemos uma redução consistente do nível de interleucina nesses pacientes também, né, mostrando então que a atividade inflamatória ela está presente nesses pacientes e que agora a gente tem que desenvolver alguma forma de poder ajudar eles com medicações e terapias futuras, tá? Então, quais são as perspectivas futuras? Estudar melhor em relação à morte cefálica e inflamação, né? Identificar se eu tenho genes expressos na morte encefálica de uma maneira mais preeminente e eu possa estar atuando sobre eles, avaliar a parte de transcriptoma, sequência de RNA, né, se tem via de sinalização intracelular que pode também estar, né, me dar uma luz, como assim a gente tem na sepse, né, onde a gente consegue identificar de uma forma mais clara onde a gente pode atuar, né? E outra forma também da gente tentar fazer pesquisa e melhorar a disfunção de enxerto é avaliar melhor os tempos cirúrgicos, né? A gente já viu que o tempo de hepatectomia do doador, o tempo de isquemia fria, o tempo de implantação também são correlacionados com piores desfechos pós-transplante. Bom, então é necessário alavancar ensaios clínicos para entender melhor as possibilidades de melhoria do processo de doação e poder melhorar o processo de disfunção, de reduzir, né, disfunção de enxerto, né, no pós-transplante. E o intensivista, então, ele tem papel de destaque em todo o processo de doação, desde a parte inicial, identificação, manejo desse paciente, né, e poder aumentar também o processo de doação de órgãos através de uma conversa adequada com o familiar, né, um acolhimento adequado e um manejo adequado para uma possível doação. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Agora eu vi que já tem algumas perguntas aqui no... Obrigada. A gente pode trocar agora algumas ideias. A gente tem duas perguntas aqui no chat. A primeira estava perguntando em relação à plaquetopenia, né? Você tinha comentado que o objetivo é manter as plaquetas acima de 50 mil e caso não fosse possível, provavelmente isso inviabilizaria a doação. E aí, no caso de pacientes, por exemplo, com hepato esplênico, que mantém uma plaqueta entre 10 mil e 15 mil, após vários pools de plaqueta, em que alcançaria mais ou menos no máximo uns 20 mil, isso seria possível ou não? Não sei se você conseguiu entender a pergunta. Se seria possível a doação. Isso. Eu acho que, na verdade, isso tem a ver com o caso que a gente teve na UTI, em que o paciente era muito plaquetopênico, era um neurocrítico, isso não tinha nada a ver com doação, mas em que a orientação foi o paciente ir para a cirurgia recebendo vários pools de plaqueta, com o objetivo de tentar um alvo de plaquetas mais altos para ele poder tolerar a cirurgia. Isso é algo possível no contexto de doação ou não? Assim... Bom, acho que a gente não vai ter nenhum, né, um ensaio clínico randomizado, alguma coisa que, né, que sustente assim, essa resposta, né, com uma evidência forte, mas eu acredito que sim, eu acredito que a gente consiga, né, não é uma cirurgia, vamos dizer assim, super demorada, né,
o tempo de hepatectomia ali em torno de 40 minutos, enfim. Acho que se a gente conseguir né, colocar esse paciente de uma maneira um pouco mais estável, né, fazendo essa transfusão de pool de plaquetas, né, no momento exato ali, né, da hepatectomia, acredito que é uma tentativa e que a gente tem que, né, tentar para poder captar esses órgãos, assim, mas eu acho que não entra como uma contraindicação. A gente tem uma segunda pergunta da Isa, que ela fala assim: em pacientes candidatos a transplante pulmonar, existe alguma evidência de preferência para metilpred em relação à hidrocortisona? Isabela, eu não consigo te responder essa questão. Não tenho, assim, no meu serviço não tem transplante de pulmão, então eu não tenho experiência para te dizer, mas nos protocolos, tá, ele não diferencia o tratamento, tá? Então, no guideline brasileiro, a gente dá a hidrocortisona, ela não diferencia se o paciente vai ser potencial doador de pulmão ou não, então eu acredito que não. Eu tenho uma pergunta que foi até a pergunta que você mesmo lançou no começo da aula. Quando você começou a falar que existe uma diferença aí de doações, né, no Brasil, tem vários Brasis diferentes. E na sua visão, como é que a gente poderia mudar este cenário? Eu acredito assim, que o estado de Santa Catarina, né, que é o estado que tem 40, né, doadores, ele se compara à Espanha, que é a nossa referência mundial, né, em doadores por milhão de habitantes, né? Então, o estado de Santa Catarina é um estado muito organizado do ponto de vista de doação, né, de não só doação, enfim, como captação desses pacientes. Então, a gente tem, por exemplo, no meu hospital, tá? O que eu não vejo em outros hospitais, nós temos equipes 24 horas, né, que são especializadas em busca ativa desses pacientes, né? Então, são enfermeiras que são treinadas exaustivamente só para fazer busca ativa de paciente, acolhimento familiar, né? Então, praticamente não tem o escape, né? Todos os pacientes são identificados precocemente, então são feitos todo o manejo precoce, a família, ela vai estar em contato com essa equipe 24 horas, então um acolhimento importante, né? Então, isso eu vou ter um aumento tanto de notificação quanto de doação. Acho que é mais o treinamento da equipe. Então, provavelmente, assim, uma mudança de cultura geral, né? Ia ter que Isso, envolver algo muito maior, né? A gente tem uma financeiras também, né? Sim, pra com ter certeza. né? A gente tem aqui uma pergunta do Dr. Fernando, que é: trauma raquimedular alto é contraindicação à abertura de protocolo de morte cefálica. Tumor medular alto, mas que o paciente mantém o drive respiratório também seria? Trauma raquimedular alto é contraindicação à abertura do protocolo de ME. Tumor medular alto, mas que o paciente mantém drive respiratório também. Bom, se o paciente mantém drive, ele já vai ser uma... Né, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi mal a pergunta dele, mas o paciente mantém drive respiratório, ele não vai conseguir abrir o protocolo de morte cefálica. Mas a questão de trauma raquimedular alto, ele seria uma contraindicação? Eu tive recentemente, tá? A gente conseguiu fechar, até a gente teve várias discussões com a central de transplante, tá? Quando a gente conseguiu fazer o teste clínico e o teste complementar, mas foi bem difícil de fazer esse diagnóstico e teve que ter respaldo do médico da central de transplante. Fernando, pode falar, Fernando. Parabéns aí pela aula, excelente. Então, a questão é, a pergunta ficou ruim. É o paciente que tinha o drive respiratório antes de ser entubado, e ele foi entubado por uma hidrocefalia, tinha carcinomatose meningia, e daí a gente ficou na dúvida, tinha sinais clínicos que pareciam ter evoluído para ME mesmo, mas se a gente poderia abrir o protocolo, ficou na dúvida porque tinha essa questão do TRM, se você já pegou algum caso desse aí. Foi na UTI Neuro mesmo que a gente teve esse caso, a Dani deve lembrar. Uhum. Eu peguei, Fernando, e foi bem difícil da gente fazer esse diagnóstico, tá? Foi, assim, várias reuniões com os médicos, assim, lá da central, para a gente, né, discutir o assunto. Não tem, assim, um respaldo na literatura, né, mostrando né, esses pacientes com um TRM, tá?
mas no final a gente fez o teste, o exame complementar, conseguimos fazer o teste de apneia, tá? E fechamos o diagnóstico, mas assim, te dizer se tem um respaldo legal a isso, não consigo te dizer. Obrigado, viu? Parabéns pela aula. Obrigada. Aqui tem uma outra questão que é ética, se é recém-nascido anencefalo, se ele pode ser doador. Não sei, pediatria não é minha área, assim, não sei te dizer, é muito específico. Deixa eu ver se tem bastante gente parabenizando aqui a aula. E já que a gente já tem alguns minutinhos, eu só queria te perguntar, em questão prática, assim, em relação à comunicação frente ao diagnóstico da morte encefálica, quais são as dicas que você nos daria, tanto para a gente aumentar a chance de sensibilizar a família quanto à importância disso, da doação? Bom, acho que a primeira coisa, né, a gente entender que a família tem que dissociar a morte do processo de doação, né? Então, a gente só vai falar com essa família, né, no momento que o corpo já está encaminhado, né, que ela já tomou todo esse processo. Daí, ela internalizou que o familiar está morto, tá? Então, acho que isso é um processo bem importante, né? E a mesma equipe médica que fez todo o diagnóstico, ela não vai participar dessa conversa também sobre doação, vai ser outra equipe, tá? Para também não ter essa associação de, né, condutas, né? Então, eu acho que isso é importante, ter uma equipe especializada, né, que vai conversar com essa família, e é aquela equipe que acolheu ela lá já no pronto-socorro, né? Então, é continuidade do cuidado. Eu acho que isso é o mais importante, assim, que para ter um sucesso no desfecho. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Álvaro. Se bacteremia ou qualquer documentação em cultura por germe multiresistente, se isso a gente tem bastante KPC, às vezes a gente tem até infecção aí por germe resistente a coli, se isso contraindicaria ou não uma doação? Não. Só se for assim, uma infecção, né, vamos dizer, muito descontrolada, que eu ainda não deu tempo para o paciente iniciar o antibiótico, né, mas como eu falei, na aula, se a gente conseguir identificar isso precocemente, iniciar o antibiótico dentro das primeiras 24 horas e melhorar esse paciente, né, nesse período, ele não vai ser uma contraindicação. Uma outra pergunta, ela é minha mesmo, mas eu acho que eu já sei a sua resposta, você falou isso na aula. Mas a gente viu que não tem evidências em uso de levotiroxina, só para saber se vocês usam ou não na prática de vocês, mas eu acho que eu já sei a resposta que você falou. Não, a gente não usa. Tá. Mas, assim, eu tenho visto, assim, nos artigos americanos, eles têm uma tendência a usar. Né? Eles têm também T3, então facilita um pouco, né? Tá. E a minha última pergunta, caso alguém tenha, e aí depois eu vou ver se a chefe quer falar alguma coisa, você falou um pouquinho da gente, de talvez algo do futuro aí, da gente trabalhar em metas também focadas na parte inflamatória, né? Você acha que isso vai ser uma realidade aí no SUS no futuro ou não? Eu acredito que sim, né? Torço para isso. Eu acho que como na sepse, né? A doutora Flávia está aqui, tem muito mais facilidade de falar sobre isso, né? Mas eu acredito que, né, a gente tem poucas as medidas clínicas, elas já estão sendo todas as metas clínicas, né? A busca por protocolo, checklist, elas foram todas já incorporadas. Então, eu acredito que agora, se a gente conseguir, de alguma forma, né, algum meio de diminuir esse pool de atividade inflamatória, né, nessas primeiras horas, a gente vai ter uma melhora, assim, né, considerável na disfunção de enxerto. Aí. A gente tem umas outras perguntas que surgiram aqui, o povo está empolgado. Mas é bom a discussão. Em relação à nutrição do paciente potencial doador, que tardam muito a fechar o diagnóstico, que catabolizam e perdem muito peso, devem ter alguma atenção específica em relação à dieta? Esses casos podem ter algum impacto negativo no receptor? Interrogado. Bom, não vamos ter nenhum estudo sobre isso, né? Mas
A diretriz brasileira, ela recomenda a gente manter, né, o suporte nutricional, né, nem que seja uma dieta trófica, assim, se o paciente está hemodinamicamente estável, não tiver, né, os mesmos critérios do paciente crítico. E aqui tem uma última pergunta que também é da Isa, que é: e no receptor eu já colocaria um antibiótico profilático caso com uma cobertura maior no pós-operatório? Nestes pacientes com cultura com germe isolável prévio no doador. Não sei se você... Oi, Isa, Então, você quer explicar melhor essa pergunta? Eu acho que eu mantenho o antibiótico do doador no receptor, né? Essa é uma questão, assim, como eu falei anteriormente, assim, a gente tem 1%, em torno de 1% dos receptores, né, eles vão ter uma infecção relacionada ao germe do doador, tá? Mas, na prática clínica, acaba que a tendência é sempre manter o antibiótico por 7 a 14 dias, tá? Desses pacientes que têm uma infecção por germe multiresistente. Né, que já estavam em uso de antibiótico. Isa, era essa a pergunta mesmo ou tinha outra pergunta? Não, era só a Isa que fez a pergunta. Não, por exemplo, nesses pacientes, o doador tinha um KPC. Aí o receptor, o antibiótico profilático do pós-operatório, eu teria que colocar uma cobertura já para KPC como profilático? Não. Só se o paciente tivesse um diagnóstico recente, né, que eu tivesse iniciado, né, uma infecção nova. Agora, o paciente, por exemplo, colonizado por KPC, enfim, né, eu não vou fazer esse antibiótico, vou manter o antibiótico, né, do protocolo do pós-operatório. Então, acho que isso, obrigada. Obrigada, Isa. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Só queria fazer um comentário. Pode falar, chefe. Rapidamente, eu sei que a gente tem uns minutinhos só, né? Mas, Geisiane, primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito boa, né? Super, super bem, tivemos aí vários momentos com pessoas tentando entrar e não conseguindo entrar na sala, que o nosso Zoom só cabe 100 pessoas, então, muito bem-vinda aí as suas colocações. É mais um comentário por causa do DONOS, né, que você citou, o estudo que nós todos estivemos envolvidos há alguns anos e que até agora não foi publicado. Ele já foi submetido algumas vezes, ele já teve um pouco de problema na publicação, mas os resultados dele foram apresentados no CBMI, né, há alguns anos, há uns 2 anos, 3 anos, um pouco antes da pandemia, na verdade. E eu acho que é importante todo mundo saber, né, que aquela foi uma grande contribuição brasileira aí, liderada pelo Glauco, né, de Santa Catarina. Santa Catarina, sem dúvida, é o estado que lidera tudo o que tem a ver com doação e transplante, né? Vocês estão de parabéns. Mas no DONOS a gente randomizou em cluster, né? Eram UTIs randomizadas em cluster, mais de 1.500 pacientes, para receber ou não o tratamento nas UTIs que estavam no cluster do DONOS, baseada num checklist. A nossa UTI estava no cluster de checklist. E a gente participou, incluiu os doentes, tudo. E tinha um outro cluster que era a cuidado padrão. E o resultado final do estudo, o desfecho primário, era evitar perda do doador por parada cardíaca, né? E a gente, no estudo, não se conseguiu mostrar essa diferença, mesmo com a aplicação do checklist, mas tem 2 grandes problemas. Um deles era um pouco da contaminação no braço do cluster de usual care, porque todo mundo ficou sabendo do estudo, né? Então, acaba que você melhorou a prática também no outro braço. E uma outra coisa muito interessante do dado do estudo é que nas UTIs que tiveram alta aderência ao checklist, você conseguiu reduzir parada do doador. Então, também existia um problema de ter aderência ao checklist. E um dos problemas, que aí vem minha pergunta para você, um dos problemas que a gente vivenciou na época, e vamos lembrar que o DONOS foi 2017, 2018, 2019, né? Foi ali antes da pandemia. Um dos problemas que a gente teve foi disponibilidade de vasopressina em vários dos centros que estavam. Então, por mais que você tivesse no checklist que era uma intervenção necessária, muitos dos centros não tinham disponível, né? Eu queria que talvez você falasse um pouco disso, né, da importância, eu acho, dessa abordagem hormonal com a vasopressina, né?
E as pessoas tendem a pensar na vasopressina como um vasopressor, e eu acho que isso não fica claro para todo mundo, a importância disso no potencial doador. A gente tem só uns 2 ou 3 minutinhos, mas se você pudesse abordar essa questão, eu achava importante. Assim, eles colocam até como uma, né, a recomendação aí do guideline brasileiro, né, eles colocaram fortemente uma recomendação para a vasopressina, né, ela tem, então, uma atuação no receptor V3 ali, né, além de ajudar tanto nessa parte vasopressora, anti-inflamatória, e também na parte né, de reposição, né, de hormônios diurético e diabetes insípidos, que vai ser 86%, né, a 50% ali dos casos. Então, hoje em dia, né, tem uma tendência até a iniciar com o uso da vasopressina, né, por esses 3 efeitos dela que vão melhorar, assim, consideravelmente nas primeiras 12 a 24 horas os desfechos né, e a melhor, diminuição, né, do dano aos órgãos, né. Então, acho que fica difícil realmente comparar se a gente não tem a droga para avaliar. Perfeito, Gisele. Muito bom, Dani. Então, acho que é isso, né? Queria agradecer novamente. Obrigada, a gente aprendeu bastante, tá bom? Imagina, obrigada a vocês. E, né, se quiserem tirar alguma outra dúvida que eu possa ajudar, né, estou à disposição ali pelo e-mail também, né, e vou também tentar avaliar um pouco melhor toda essa questão ali do paciente com TRM, que realmente eu ainda tenho algumas dúvidas, mas vou tentar buscar para responder melhor o Fernando aí, daí eu entro em contato com ele. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Tá certo, obrigada. Tchau, Então, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Tchau.